Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Cecília Frazão, do canal Nossa Língua, e eu estou aqui nesse vídeo para falar das classes gramaticais, mas eu quero focar em advérbio com vocês, tá? Então vamos lembrar aí, nós temos 10 classes gramaticais na nossa língua portuguesa, elas são muito importantes, cada uma aí na sua forma particular, mas eu quero focar aqui em advérbio, porque há muito conteúdo para ser falado. Deixa eu diminuir aqui a câmera para eu mostrar o conteúdo para vocês, que eu separei aqui, que eu preparei. Então, vamos lá. Estou aqui equipada, tecnologicamente, então vamos lá. Quando eu falo de classes gramaticais, é importante lembrar que, sem elas, nós não conseguiríamos escrever, nós não conseguiríamos falar. Por quê? Porque para nós formarmos uma ideia na nossa cabeça, para nós construirmos uma oração, uma frase, nós precisamos dessas classes gramaticais. Agora, são 10 muito importantes, porém tem duas que são muito importantes. É isso mesmo. E eu preciso saber da importância de cada uma delas. Então vamos lá. Quais são essas duas classes aí, dentre as 10, importantíssimas? São as classes dos substantivos, tá? Substantivos, que substantivo é aquele que vai dar nome para as coisas. Então, não posso imaginar aqui neste planeta algo que exista e que não seja aí colocado dentro da classe dos substantivos, porque substantivo é nome. Então, tudo que eu tenho ao meu redor, eu procuro saber, ou eu procuro dar um nome para ele, caso ele não tenha um nome. E eu já pretendo aí, quando eu encontro algo que eu desconheço, a primeira pergunta que eu faço é: o que é isso? O que é isso? Isso é um objeto? Isso é um ser humano? Isso é o quê? O que é isso? Qual é o nome que eu dou a isso? Então, a partir do momento que eu pergunto qual é o nome, eu estou classificando essa coisa dentro dos substantivos, ok? E o que vem, então, acompanhando essa classe de substantivos? Então, é importante vocês fazerem essa diferenciação. O que vem acompanhando? Primeiro, o artigo. Vou colocar aqui em letra maiúscula e minúscula. O artigo que vem aí definindo esse substantivo, ou vem indefinindo o substantivo. Então, sempre vai estar ali juntinho com o substantivo, o artigo. Depois eu tenho aqui o adjetivo, que é aquele que vem para dar qualidade a esse substantivo, tá? Depois eu tenho numeral, que é o que vem quantificando, aí trazendo uma quantidade, e aí eles são muito importantes, o numeral. E eu vou ter aí as diferenças de numerais, né? Numeral fracional, numeral ordinal, cardinal, e depois em outro vídeo eu estarei falando sobre ele. Então, artigo, adjetivo, numeral e outro muito importante, que são os pronomes. O pronome, já está dizendo, ó, nome, pronome, ele vem para substituir o nome. Então, para eu ficar evitando aí as repetições de nomes, eu uso pronome para deixar o meu texto mais coeso. Então, ao invés de eu dizer Cecília foi à festa, Cecília estava preocupada. Não, Cecília foi à festa e ela estava preocupada. Então, olha aí o ela tomando lugar do nome de Cecília. Mas também falarei em outro vídeo, ok? Então, vamos lá. Nós temos, então, a classe dos substantivos, né? Deixa eu descer aqui um pouquinho. Nós temos, então, o nome, pronome, artigo e numeral, tá? Adjetivo, numeral e pronome. E qual é o outro importantíssimo que eu tenho aqui nas classes gramaticais? Os verbos. Sem os verbos, eu não consigo construir oração. Então, a oração, ela só é oração porque ela contém um verbo, tá certo? Ou uma locução verbal. Então, depois falaremos disso também. Então, é importante vocês perceberem a importância dos verbos. E o que vem aí junto com o verbo? Nós temos o advérbio, que eu falarei dele hoje, neste vídeo. Então, o advérbio. Eu também tenho aqui a preposição, que ela é muito importante para dar um link nas ideias. Tenho também aqui a conjunção,
que extremamente importante na hora de interpretar um texto. Eu preciso conhecer quais são as conjunções que estão ali, dando ideia de adição, dando ideia de contradição, dando ideia de explicação. Então, as conjunções, elas são muito importantes. E, por fim, eu tenho aí a interjeição. A interjeição, ela vai trazer aí os sentimentos, as emoções na frase, ok? Então, eu tenho aqui os verbos e os substantivos como peças fundamentais dessas 10 classes gramaticais, e tenho as outras que eu chamaria aí de secundárias, porque elas vêm acompanhando essas outras duas importantíssimas, tá certo? Então, os verbos advérbio, preposição, conjunção, interjeição, que estão sempre aí ligadas ao verbo, e os substantivos artigo, adjetivo, numeral e pronome, ok? Então, vamos lá, dando sequência agora aqui. Eu trouxe para vocês aqui, então, o tema da nossa aula de hoje, que é o advérbio. Já coloquei aqui que ele é uma classe gramatical e pus o verbo aqui embaixo, olha, maior aqui nessa arvorezinha que eu fiz aqui, né, nessas setinhas. O verbo ele vem com destaque. Por quê? Porque o advérbio ele serve para acompanhar e vem modificando quem? O verbo. É esse senhor aqui que manda em tudo. Então, o verbo ele aí acompanhado e ele é modificado pelo advérbio. Então, o advérbio ele vem com essa função. Mas aí vocês vão perguntar, mas Cecília, o advérbio ele só acompanha e modifica o verbo? Não só o verbo, mas ele também acompanha e modifica o adjetivo, que eu coloquei aqui do lado esquerdo, e o próprio advérbio também. Ele pode modificar o próprio advérbio, né? E aí eu coloquei duas orações aqui, ó. Esse carro é muito bom. Uma coisa é eu dizer, esse carro é bom, tá certo, né? Esse carro é bom. Ou outra coisa é eu dizer, esse carro é muito bom. Então, eu tenho aqui o muito, que ele age como um advérbio de intensidade. Deixa eu colocar uma outra cor nele aqui. Então, o muito, ele está acompanhando o bom, que é um adjetivo, e esse muito intensifica essa qualidade do carro. Então, não é que o carro é bom, ele é muito bom. Então, você quer um carro bom ou você quer um carro muito bom? É lógico que você quer um carro muito bom, certo? Se você tiver que escolher, você vai preferir o carro muito bom. Então, esse muito intensifica a qualidade do carro. E ele estava muito bem. Então, uma coisa é eu dizer, ele estava bem e ele estava muito bem. Então, veja que tem uma diferença quando eu coloco esse muito, que é um advérbio de intensidade, tá? Então, lembrando que o advérbio, além de modificar o verbo, que é essencial aqui, né? Porque é por isso que ele leva esse nome, advérbio, ele também modifica e acompanha o adjetivo e o próprio advérbio. Parou por aí? Não. O advérbio ele também pode modificar ou ele pode acompanhar aí uma frase inteira, uma oração inteira. Então, uma coisa é eu dizer, no Brasil é assim. E outra coisa é eu dizer, infelizmente no Brasil é assim. Ou também poderia dizer, felizmente no Brasil é assim. Então, infelizmente dá uma ideia, né, uma conotação de algo negativo, e felizmente dá uma conotação de algo positivo. Então, quando eu digo infelizmente no Brasil é assim, esse infelizmente, que é um advérbio de modo, ele vem modificando toda a oração. Então, vamos recapitular. O advérbio ele pode modificar, ele essencialmente modifica o verbo, por isso que ele se chama advérbio. Ele acompanha e modifica o verbo, mas ele também pode acompanhar e modificar o adjetivo ou o próprio advérbio, e não bastasse isso, ele também pode acompanhar e modificar uma oração inteira, certo? Então, vamos lá. Eu pus aqui alguns exercícios para fazer junto com vocês, para nós, então, reforçarmos melhor essa ideia e vermos na prática, tá bom? Então, advérbio é de palavras invariável. E aí, o que é aqui invariável? Alguns devem me perguntar, Cecília, o que é invariável?
Invariável é aquilo que não varia. Então, aqui o advérbio, por ele ser, então, aqui uma classe de palavras, deixa eu colocar aqui, ó, ele é uma classe de palavras invariável. Isso quer dizer o quê? Que o advérbio não vai para o singular, não vai para o plural, não vai para o feminino, não vai para o substantivo, como outras classes gramaticais. Então, ele é invariável, ele não muda. Muito é muito e acabou, né? Ele não modifica quando ele é advérbio. Então, cuidado, tá bom? Uma coisa é eu dizer o menino é muito esperto e outra coisa é eu falar muitos meninos são espertos. Aí muda-se essa questão do advérbio, tá? E aí o advérbio, como ele é invariável, ele acaba não variando. E aí o advérbio, como o próprio nome indica, ele acompanha quem? Ele acompanha o verbo. Então a função dele é acompanhar o verbo. Nunca e jamais são advérbios de quê? É muito comum as pessoas acharem que nunca é advérbio de negação, mas não, nunca é advérbio de tempo e não de negação. Então, aqui nunca e jamais são advérbios de tempo e não de negação. Muitos pensam que nunca e jamais são advérbios de negação, mas não, tá? Eles estão indicando tempo. Aqui eu tenho aqui advérbio interrogativo de tempo. Qual é o nosso advérbio interrogativo de tempo? Quando eu quero fazer uma pergunta, ó, interrogativo, porque ele vem para fazer uma pergunta. O quando, né? Quando é advérbio interrogativo de tempo, mas é de modo. Qual seria então de modo? Como, né? Mas como é de modo e onde é de quê? Onde é de lugar. Toda vez que eu uso esse pronome esse advérbio interrogativo, eu estou aí reforçando o como. Modo, eu quero saber como é que você fez isso. Então, de que modo você fez isso? E onde o lugar, onde você nasceu. Então, eu quero saber o lugar em que você nasceu. Então, recapitulando, ó, quando é advérbio interrogativo de tempo, mas como é de modo e onde é de lugar, tá certo? Então, vamos lá. Agora aqui, o advérbio interrogativo de causa. Qual é o advérbio que eu uso para causa? O porquê separado sem acento. Então, porquê separado sem acento. Por exemplo, eu coloquei aqui, eis um exemplo. Se eu pergunto, por que vocês fizeram isso? Quero saber o quê? Por que vocês fizeram isso? Qual foi o motivo? Qual foi a causa de vocês fazerem isso? E também posso usar aqui como pergunta indireta. Eu poderia dizer, vocês gostariam de saber por que vocês não foram à aula, por exemplo. Então, aqui, quando eu faço pergunta direta, eu uso porquê no começo da oração, sem acento. Por que vocês fizeram isso? Eu quero saber o motivo, quero saber a causa. Então, esse porquê é um advérbio interrogativo de causa. E também em ordem indireta. Gostaria de saber por que vocês não foram à aula. Então, esse porquê também no meio da frase, com perguntas indiretas, separado sem acento. Tem um vídeo meu aqui no canal falando só sobre isso, tá bom? Então deem uma olhadinha lá. Mas aí eles se classificam como um advérbio interrogativo. Agora, no segundo, substitua as expressões adverbiais em destaque por um advérbio de sentido equivalente. Então, olha, expressões adverbiais, o que seria uma expressão? Expressão é quando eu tenho mais de uma palavra. Estou tentando grifar aqui, ó. Quando eu tenho mais de uma palavra, para dar uma ideia, então, de uma circunstância, de tempo, de lugar, de modo. Importante, viu, gente? Que eu esqueci de falar lá em cima. O advérbio, além dele acompanhar e modificar o verbo, o adjetivo ou o próprio advérbio, ou uma oração inteira, ele traz também uma circunstância de tempo, de lugar, de modo. Então, é importante vocês perceberem essa circunstância que esse advérbio traz na oração, tá bom? Então, aqui, quando eu falo em expressões, é porque
porque eu tenho mais de uma palavra. Então, aqui expressando uma ideia, tá? E aí, por isso que eles se chamam, então, expressões adverbiais. E eles vêm no lugar de um advérbio. Então, é importante saber isso, tá bom? Só é expressão adverbial, porque vem em mais de uma palavra, expressando, então, uma circunstância, tá? E aí eu posso transformar essa expressão em um advérbio. Então, os homens abatem os jacarés sem piedade no Pantanal. Os homens abatem os jacarés impiedosamente. Impiedosamente. Então, veja o que eu fiz. Peguei a expressão e transformei em um advérbio, que aí é advérbio de modo. Eu estou dizendo, os homens abatem os jacarés como? De que modo? Sem piedade ou impiedosamente no Pantanal. Tá bom? Então, lembrar que advérbio é o que vem em uma palavra só, mas ele também pode vir em forma de expressões, tá bom? Aqui, todos falavam ao mesmo tempo. Então, se todos falavam ao mesmo tempo, todos falavam de que modo? Todos falavam concomitantemente. Concomitantemente. Ou próximo e faziam tudo de propósito. Faziam tudo de que modo que eles faziam tudo? De propósito. Ou poderia dizer, faziam tudo propositadamente. Então, veja que eu peguei a expressão e transformei em um advérbio só. Beleza? Então, todos falavam concomitantemente e faziam tudo propositadamente. Não precisam mais se enrolar por causa dessas palavras, tá bom? A anfitrioa recebeu a todos com muito prazer. A anfitrioa recebeu a todos prazerosamente. Então, prazerosamente, como é que ela recebeu a todos? Com muito prazer ou prazerosamente. Atravessei a rua com rapidez. Atravessei a rua rapidamente. Vai sair vermelhinho aqui. Rapidamente. Então, como é que eu atravessei a rua? Como? Atravessei a rua rapidamente. Vou deixar aqui pretinho para ficar igual. Certo? Então, o que eu fiz aqui neste segundo exercício? Peguei a expressão adverbial e transformei em um advérbio. E aí, todos advérbio de modo. Tá? Ah, professora, todos que terminam em mente vai ser advérbio de modo? Nem sempre, mas a maioria deles será advérbio de modo. Então, veja o verbo que o acompanha, tá? Se eu atravessei a rua, como é que eu atravessei? De que modo? Com rapidez, então rapidamente. Ela recebeu a todos? Recebeu de que modo? Com muito prazer, prazerosamente. Então, aqui, trazendo essa ideia de modo, tá bom? Agora, vamos lá no mal com U e mal com L. O mal com L, gente, você pode substituir por bem e é um advérbio, tá? Se eu disser assim, ele fala mal. Ele fala mal, de que modo que ele fala? Ele fala mal, então é um advérbio. Ele fala bem ou ele fala mal. E mal com U é o contrário de bom, e ele é um adjetivo. Então, em inglês, por exemplo, bad boy, garoto mau, garoto ruim, né? Então, mal aí é o contrário de garoto bom. Um adjetivo está dando qualidade para garoto. Então, não confunda mal com L e mal com U. Então, vamos completar aqui a frase para reforçar um pouquinho melhor isso. Caí de mau jeito. Se eu cair de mau jeito, eu tenho um adjetivo aqui, ó. Perdão, tem um substantivo. Caí de mau jeito. O jeito era mau, como eu caí. Então, o jeito era mau. Então, caí de mau jeito. Esse mal está acompanhando a palavra jeito. E me levantei falando. Se eu estava falando, olha o verbo aqui, ó. Falando o quê? Falando mal de todo mundo. Então, como é que eu estava falando? Estava falando mal. Caí de mau jeito, mal com U, e me levantei falando mal com L, falando mal de todo mundo, tá? O mal do brasileiro, aqui esse mal vem como um substantivo aqui, olha, então ele foi substantivado. O mal com L, o mal do brasileiro é trabalhar e ser o quê? Ser mal remunerado.
como é que ele é? Ele é mal remunerado, tá? Então, o mal do brasileiro é trabalhar e ser mal remunerado. Um filé mal passado, como é que o filé estava? O filé estava mal passado. Então, é o modo como o filé estava. Pode fazer o quê? Pode fazer mal para o fígado. Pode fazer mal para o fígado. Então, o filé mal passado pode fazer mal para o fígado. Depois, morreu de mal súbito. Como é que ele morreu? Morreu de mal súbito. É o modo como ele morreu. E não de mal-estar. Então, e não de mal-estar. Certo? Quem dá maus conselhos? Olha aqui. Conselhos está no plural, então é importante lembrar disso. Vou até grifar aqui, ó, com uma cor diferente. Vou pôr aqui de verdinho. Conselhos está no plural. E a palavra que vai vir aqui, ela estará acompanhando conselhos. Então, maus conselhos. Então, quem dá maus conselhos, quem dá bons conselhos, se revela mau amigo. Então, mal com U. Mau amigo, amigo mau. Então, veja que aqui ele vem acompanhando um substantivo. Olha que a importância disso, tá bom? Então, quem dá maus conselhos se revela mau amigo. Agora, vamos para o próximo. A inveja faz mal aos próprios invejosos. Então, aqui seria o quê? Mal com L, tipo, com letra maiúscula. Então, a inveja faz mal aos próprios invejosos. Então, a inveja faz bem ou a inveja faz mal? Obviamente que a inveja faz mal com L aos próprios invejosos, tá certo? Então, vamos dar uma recapitulada aqui. Na letra A, cair de mau jeito, que é o jeito que era mal, caí de mau jeito e levantei falando mal de todo mundo. Então, falando bem ou falando mal. O mal do brasileiro é trabalhar e ser mal remunerado. Aqui esse mal com L, ele está substantivado aqui porque ele vem acompanhado de um artigo. Então, o mal do brasileiro é trabalhar e ser o quê? Mal remunerado. Como é que ele é? Mal remunerado. É o modo como ele é. Um filé mal passado pode fazer mal para o fígado. Esse filé, como é que é esse filé? Mal passado. Pode fazer o quê? Mal para o fígado, tá? Morreu de mal súbito e não de mal-estar. Então, morreu como? De que modo que ele morreu? De mal súbito e não de mal-estar. Quem dá maus conselhos se revela mau amigo. Então, maus concordando com conselhos. Aqui lembra do que eu disse. Mal com L é advérbio, ele não varia. Aqui, o mal, que é um adjetivo, está variando, concordando com conselhos no plural. Se revela mau amigo, mal acompanhando a palavra amigo, tá certo? E a inveja faz mal aos próprios invejosos. A inveja faz bem, a inveja faz mal, obviamente, né? Aqui porque eu posso trocar mal por bem. Só que nessa frase também não daria certo trocar mal por bem, porque a inveja é algo negativo. Então, a inveja faz mal aos próprios invejosos, ok? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Fica aí, qualquer dúvida, podem mandar aqui as mensagens que eu estarei respondendo. E os próximos vídeos, então, eu trarei aí as classes gramaticais, falarei de cada uma delas de uma forma mais aprofundada, com exercícios para vocês relembrarem, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Um beijo grande para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.